Olá a todos os inscritos neste evento, bem-vindo a este mini curso. Eu sou a Laís Tono Cardoso e vou falar um pouco para vocês hoje sobre jogo educacional para o ensino de biologia. Eu sou bióloga, formada pela Unimep, tenho licenciatura e bacharelado, mestre em odontologia na área de concentração de fisiologia oral, terminando também o doutorado na mesma área pela FOP, Unicamp, e trabalho com pesquisas sobre metodologia ativa de ensino. E antes da gente falar dessa estratégia do jogo educacional, é importante a gente refletir um pouco sobre quem é o nosso aluno. Quem é o aluno do século XXI? O aluno do século XXI, então, que é quem a gente encontra em todos os níveis educacionais hoje, né? São alunos que desde muito cedo estão imersos em tecnologia. Desde muito cedo dominam o uso de celulares, computadores, tablets, têm acesso muito rápido e fácil à informação, são imediatistas, não têm muita paciência com leitura e a monotonia de aulas teóricas muito extensas e acreditam ser multitarefas. Então, eles precisam estar conectados a uma rede de contatos o tempo todo e acreditam ser multitarefa e dar conta de fazer tudo isso. Mas apresentam uma grande dificuldade de concentração. E diante desta realidade, é um grande desafio para o professor e para o aluno, ensinar essa geração. Principalmente porque na maioria das instituições de ensino, tanto no ensino básico quanto no superior, as aulas são tradicionais, O modelo de ensino é tradicional, onde o aluno recebe as informações de forma passiva na aula teórica e depois de uma sequência de aulas teóricas, ele tem aí uma prova, uma lista de exercícios, algo parecido com isso. Entretanto, eu não estou falando que a aula teórica não é importante, pelo contrário, ela é muito importante. Entretanto, não é mais suficiente somente utilizarmos aulas teóricas, Para que o aprendizado seja significativo, o aluno precisa participar ativamente do seu processo de ensino-aprendizado. E, neste sentido, as metodologias ativas são consideradas úteis para o aprendizado porque elas favorecem a autonomia, despertam a curiosidade e estimulam as tomadas de decisões. E uma das formas de se trabalhar com metodologia ativa de ensino é utilizando jogos educacionais. Esse é um tipo de estratégia. E o jogo educacional, ele pode ser uma atividade competitiva, ou seja, que tem regras e procedimentos e que trabalha a interação e o comportamento dos jogadores. Ou pode ser uma atividade de simulação, em que se trabalha um assunto tratado. Então, você vai utilizar o jogo para ensinar determinado assunto. E os jogos educacionais, eles são considerados úteis para o aprendizado porque o aluno aprende fazendo. E com isso, ele desenvolve a criatividade, a habilidade para resolver problemas e a capacidade de comunicação e de negociação. E os jogos educacionais, eles podem ser utilizados no início da aula como uma ferramenta motivacional, então para despertar o interesse e engajamento dos alunos. Durante a aula como uma ferramenta de ensino, então substituindo a aula teórica com o jogo educacional, então você vai usar o jogo para ensinar determinado assunto, ou após a aula como uma revisão de conceitos, como um reforço para o aprendizado. E agora, fazendo um gancho com a minha experiência, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu desenvolvi um dos jogos para o ensino de biologia. Então, quando eu estava no segundo ano da faculdade, então acho que eu fui a única da minha sala que quis seguir a área acadêmica, ser professora, sempre quis ser professora. E no segundo ano da faculdade, fui pedir um estágio numa escola próxima à minha casa, em Iracemápolis. E a diretora me falou que precisava de professor para dar aula eventual, Então, dar aula de tudo, de português, de matemática, enfim, de ciências, biologia, química,
quando faltasse professor. E eu aceitei, fiz o cadastro na diretoria de ensino, prestei a prova que precisava, que coincidiu de ser no final do ano, teve a prova, e aí eu comecei a dar aulas eventuais. E aí eu fiquei por uns 2 anos como professora eventual, sem ter a minha sala, né, sem ter uma sala fixa. E aí, acho que foi em 2013 que eu consegui, né, pegar uma sala, que aí foi o ano que eu me formei. E aí eu dava aula tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio. E eu tinha bastante salas de 6º ano. Eu dava aula em 3 escolas. Então, eu tinha bastante alunos de 6º ano. E no 6º ano a gente sabe que eles veem essa parte. E depois eles vão ver novamente, né, lá no 1º ano do ensino médio. Então, quando eu desenvolvi, eu ficava muito pensativa. Porque os alunos, depois do intervalo principalmente, né, da tarde, os alunos estavam super agitados, de 6º ano, né, adolescentes. Como que eu ia pedir para eles ficarem quietos, sentados, ouvindo eu falar durante 2 aulas seguidas? Impossível, né? E aí eu ficava pensando em formas de deixar a aula mais dinâmica, de fazer eles aprenderem mais e tentar despertar o interesse neles. E aí eu tive a ideia de fazer esse jogo sobre cadeia e teia alimentar. Antes eu também trabalhava esse conteúdo na lousa, né, escrevendo as cadeias, exemplificando, e depois eu tive a ideia de desenvolver esse jogo. Então, nessa primeira versão desse jogo, eu fiz com material super simples, barato, tanto que eu tirei do meu bolso para fazer. A gente sabe que muitas escolas não têm recursos financeiros para que possa fazer várias atividades diferentes, né? Então, eu acabei, essa foi uma delas, que eu acabei tirando do meu bolso para fazer essa atividade. E o que eu usei? Material super simples. Papel cartão colorido, canetão ou branquinho, Errorex ou corretivo para escrever nos papéis que eram mais escuros e aí não aparecia o canetão preto. E barbante. Então aqui tinha 2 furinhos e colocava um barbante. Eu escrevi todos à mão, tá? É que esse aqui eu só exemplifiquei porque a versão dele original tá lá na FOP e não deu para buscar, né, por conta da pandemia. Mas ele tem, então, eram essas plaquinhas, tinha mais ou menos uns 30 centímetros por 15, ou 10 ou 15, e aqui tinha 2 furinhos que eu colocava um barbante. Ah, mas para que o barbante? Porque eles colocavam isso no pescoço e a plaquinha ficava no peito, tá? E como era essa atividade? Então, vocês vejam aqui que a gente tem algumas fichas com nome dos produtores, né? Capim, folha, alga, fruta, grão. Aí a gente tem diversos animais e aqui decompositores. Então, eu tinha mais ou menos umas 40 fichas, que minhas salas tinham 40, 45 alunos, né? E aí tinha tanto dos produtores quanto os consumidores, e os decompositores todos eram especificados com cores diferentes, tá? Então, isso era um pouco para facilitar. Antes da atividade, na mesma aula, porque eu tinha geralmente 2 aulas seguidas, quando não tinha, que foi o caso depois de um outro ano, numa aula anterior eu dei uma introdução, eu expliquei alguns conceitos importantes e depois a gente aprendeu de fato fazendo a atividade. Então, nessa versão, então, o que eu expliquei para eles? Eu expliquei o que era produtor, consumidor, decompositor, o que era uma cadeia alimentar, expliquei o que era teia alimentar. Então, alguns conceitos básicos, tá? Dei alguns exemplos do que seriam os produtores, por que eles são produtores, enfim, explicações fundamentais para que eles pudessem entender e participar da atividade. Para a execução da atividade, todos os alunos participaram em um grupo só.
Então, a gente afastou todas as carteiras e a gente fazia um círculo com todos os alunos e todos eles com essa ficha. Essa ficha eu entregava de forma aleatória para que eles não ficassem querendo escolher ou ficar aquela zoeira, né, de adolescente querendo tirar sarro um do outro. Então eu entregava de forma aleatória, eles colocavam, davam um pouco de confusão ali no começo, mas depois tudo se ajeitava e a gente conseguia fazer a atividade. E era muito bacana. Bom, e aí como que funciona essa atividade? Eu ficava no meio desse círculo com um rolo de barbante. E aí eu perguntava, pessoal, como que começa uma cadeia alimentar? Ah, começa pelos produtores. E quem aqui dos colegas está com um produtor? Ah, o fulano. Aí eu entregava a ponta do barbante para o fulano. Aí eu falava, essa planta, ela serve de alimento para quem? Aí eles achavam alguém ali, né, algum outro ser vivo, algum consumidor primário, para gente ligar, continuar essa cadeia. Então eu falava, ele serve de alimento para o boi. Aí eu via quem estava com o boi e entregava, esticava esse barbante e entregava pro aluno que estava com a plaquinha do boi. Falava, e o boi? Ele serve de alimento para quem? Ah, serve de alimento para o ser humano. Aí caçava lá quem estava com a plaquinha do ser humano e entregava. E o ser humano tem algum predador? Ele serve de alimento para algum outro consumidor? Não, não serve. Cortava o barbante e, na verdade, antes de cortar o barbante, falava, não, mas tem aonde que termina essa cadeia alimentar? Ah, tem os decompositores. E aí eu terminava nos decompositores. E aí sim eu cortava. Bom, aí eu começava uma outra cadeia. Ah, agora vamos começar uma cadeia do ecossistema aquático. Quem é o produtor? As algas. Pega a pontinha de novo, uma outra ponta de barbante, passa para um peixe pequeno e por aí vai. Então aí eu ia formando cadeias alimentares até que todo mundo estivesse participando. Se não dava certo alguém participar naquela primeira rodada, já depois eu começava a questão do trabalho com teia alimentar para aquela pessoa ser envolvida. Então depois que eu formava as cadeias, aí eu começava interligar as outras, uma cadeia na outra. Falar, e esse aqui, essa planta, ela serve de alimento só para o boi? Para quem mais ela serve de alimento? Então eu pegava um outro barbante e puxava para o outro. Ia formando realmente uma teia alimentar. E aí o mais legal é que os alunos podiam visualizar ali no centro do círculo aquela rede mesmo, né? Que realmente era uma teia. Que essas ligações entre os seres vivos. E aí a atividade não acabava por aí. Os alunos, então, depois que terminava essa fase, eu colocava algum problema para eles, algum problema ambiental, por exemplo, uma queimada. Ah, houve uma queimada em determinada região e acabou com tal vegetação. Aí quem estava com aquela vegetação? O que vai acontecer com essa vegetação se queimou? Ah, morreu. Então ele solta o barbante. Quando ele solta o barbante, os alunos conseguem visualizar quem vai sofrer influência dessa morte desse produtor. Então aí eu perguntava, tá, então essa planta morreu por conta da queimada, o que vai acontecer com os seres vivos que se alimentavam dela? Ah, eles vão ficar sem comida. Se eles ficarem sem comida, o que eles vão fazer? Ah, eles vão morrer ou eles vão começar a querer comer outra coisa, né? E aí vai gerar outro problema, uma competição, por exemplo. Então eu ia colocando alguns problemas, como também derramamento de óleo, colocava também inserção de espécies. Então, a espécie não é daquela região. Então, ali o ecossistema está funcionando bonitinho, aí eu chego com uma espécie nova naquela região. O que pode acontecer? Então, essas questões servem para eles pensarem. Não é só aquela coisa de memorização. A planta serve de alimento para isso, que serve de alimento para aquele, que serve de alimento para aquele, e todo mundo acaba no decompositor. Não é só isso. Né? Então, o importante aqui da atividade era fazer eles pensarem, ao invés de eu dar a informação.
Então, essa atividade depende muito do número de alunos e de se a sala rende bem ou não. Mas eu gastava mais de uma aula para fazer toda a atividade. Quando terminava, eu juntava os barbantes de novo, enrolava e a gente fazia uma atividade por escrito, colocando esses conceitos aprendidos. Então, esse jogo eu usei ele por acho que uns 2 anos, que eu acho que eu desenvolvi ele em 2013. Em 2015 eu entrei no mestrado, então eu ainda trabalhei em escola no primeiro ano, mas com poucas aulas, e depois eu eu saí da rede estadual. Bom, e aí, agora, né, a gente tem um projeto de extensão universitária lá na FOP. Então, esse projeto de extensão, um dos objetivos desse projeto é desenvolver jogos educacionais em parceria com professores. Então, é um projeto, parceria universidade-escola. Tá? Então, desenvolver jogos educacionais de acordo com as dificuldades dos alunos. Então, é uma parceria com os professores das disciplinas, não só biologia, como outras disciplinas também, para que eles possam ajudar os alunos a entenderem melhor temas que eles têm dificuldade. Tá? Então, hoje a gente está com 2 escolas que ficaram interessadas, que deu certo da gente trabalhar com essas 2 escolas, e também com 2 jogos educacionais. Um outro objetivo desse projeto de extensão é a avaliação da percepção e do aprendizado dos alunos, né, com a utilização dessas ferramentas. Bom, só é importante ressaltar que esses jogos, então, a gente desenvolve junto com os professores, né, em colaboração, a gente imprime. Então, tem uma verba para a impressão desses jogos e esses jogos ficam para a escola, então, para os professores utilizarem nas aulas. Então, um dos jogos que a gente tem utilizado nesse projeto é o jogo da teia, da cadeia alimentar, que a gente melhorou ele, né? Então, antes ele era escrito à mão, como eu falei para vocês, em papel cartão, e hoje ele tem uma aparência diferente. Hoje a gente aprimorou, então a gente colocou, ao invés de nomes, a gente colocou as fotos, tá? Então a gente tem aí 45 fichas, mais ou menos, que então dá para salas grandes participarem, e é só ir acrescentando os seres vivos, que dá tudo certo, né? Então, aqui tem algumas peças do jogo, tem o tamanho de uma folha A4, também tem o furinho, 2 furinhos aqui em cima, e tem um barbante que também os alunos colocam no pescoço. Então, aqui é a aplicação desse jogo numa das escolas parceiras nossas. Aqui são, então, os alunos em roda, para vocês verem como essa atividade era feita. Então, aqui eu tenho o barbante, né? A gente formando as cadeias. E a gente faz da mesma forma que eu fazia nas aulas lá das escolas que eu dava aula antes. Como eu falei para vocês, então esse jogo eu desenvolvi para o 6º ano, mas depois eu apliquei no primeiro ano do ensino médio, e aqui nesse projeto também é com o ensino médio. Tá? Então esses alunos do ensino médio são desse projeto. Então aqui até quando termina, né, tá quase finalizando, é impossível de andar, praticamente. Tem que ficar passando por baixo do barbante, mas é uma atividade que rende bastante, todo mundo participa. Coloco também algumas situações de coisas naturais, de coisas que eles possam ver na sua realidade. Por exemplo, pessoas que moram perto de canavial, e aí taca fogo no canavial, começa a aparecer alguns animais em casa, cobra, enfim. Ou a questão de não matar lagartixa, gente, sabe? Eu sempre vou colocando essas questões para que eles pensem, né? E traga mais próximo a realidade. Não fique aquela coisa, eu vou ensinar com um bicho que é lá da África, né? A gente diz, é um leão. Não, vamos colocar coisas que são da realidade, que é fácil de você ver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de galinha, de gato, de escorpião, de boi, né, de rato.
tudo que a gente tem, que os alunos veem sempre, né? Para ver que não está lá na floresta, está aqui também. Bom, então aqui só tem a dinâmica para vocês verem, né? Que então tem 40, 45 fichas, se eu não me engano. Então, os alunos em círculo, as fichas são entregues de forma aleatória mesmo para os alunos do ensino médio. Tem a formação das cadeias e teias alimentares e depois a relação com problemas ambientais, tá? Então, esse é um dos jogos. E o outro jogo é o jogo da memória sobre relações ecológicas. Esse tema, então, os professores dessas escolas colocaram que os alunos têm dificuldade de relacionar e de entender bem esse conteúdo. Então, esse jogo, eu tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês. Então, esse jogo ele é composto de fichas. Essas fichas, elas são plastificadas. Então, aqui, ó, tenho os nomes das relações ecológicas. E aqui eu tenho as imagens das relações ecológicas. Então, aqui então tem vários tipos, essas que estão na tela para vocês verem melhor. E também faz parte desse jogo esse manual aqui. Então, nessa primeira página, a gente tem as instruções do jogo. E aqui um gabarito. Já vou falar para vocês por que desse gabarito. Bom, esse jogo, ele tem 24 fichas, então, 12 figuras e 12 nomes. E ele é um jogo da memória, ou seja, eles têm que virar, né, de ficar virado para a mesa, aqui os nomes e as fichas, embaralhados, e vai virando. Então, são grupos de 4 alunos e um deles não joga, que fica com o gabarito, tá? Bom, esse aluno, então, no momento que ele estiver jogando, como é um jogo da memória, ele tem que achar a correspondência. Nome mais figura. Mas não basta só ele achar essa correspondência. Depois que ele encontra, né, o nome com a figura correta, eles precisam explicar o que é aquela relação. E dar um outro exemplo. Então, não é simplesmente memorizar a imagem com o nome. Eles precisam saber. E para isso, eles precisam estudar esse conteúdo, né? Não dá, eles não conseguem fazer só com conhecimento prévio ou sem estudar nada, né? Então, precisa estudarem, se for uma aula breve ou pede para estudar em casa, tá? Então, essa é a melhor maneira deles conseguirem render durante o jogo. Bom, então, um jogador, ele não participa desse jogo, né? Vamos dizer, não vai virar as cartas, ele vai ficar com um gabarito. Então, como tem vários grupos na sala, não dá para o professor, a cada ficha, ficar vendo se está certo ou não. Então, um dos alunos não joga e ele fica responsável por isso. Então, ele vai ver se está certa a correspondência, vai ver se a explicação está correta e também se o exemplo está correto. Se o aluno acertar, ele fica com um conjunto de fichas. E aí, nesse tem, né, que ganha quem tem mais fichas. Mas o objetivo principal é eles entenderem, saberem, né, as relações ecológicas. Então, aqui, eles jogando, né? Então, aqui, uma aluna cuidando do gabarito e os demais jogando. Bom, quando a gente teve a ideia desse jogo, então os alunos, eles tiveram bastante dificuldade com o jogo, mas eles tinham mais dificuldade para entender o que estava acontecendo na imagem. Então a gente adaptou, mas isso é de acordo com o professor também. Então, antes de começar o jogo para valer, o jogo da memória, eles vão, dentro do grupo, discutir o que está acontecendo nessas imagens. Então aqui, o que é isso? Porque muitas vezes eles não sabiam o que era. Então isso aqui é coral. Coral, fundo do mar, tal. Tá, próximo. Aqui, ó, uma orquídea. O que ela está fazendo presa na árvore? Né? Então, o que está acontecendo? Aqui,
um carrapato no pelo, né? Então, eles tinham que identificar o que estava acontecendo nas imagens e tirar as dúvidas. E alguma coisa que eles não soubessem. E aí, depois, eles jogavam com o jogo da memória, tá? Aí fazia a correspondência, depois jogava como o jogo da memória. Bom, então nós fizemos a avaliação da percepção dos alunos sobre esses jogos, tanto o da teia alimentar quanto da relação ecológica. Então, a gente perguntou, numa escala de 1 a 5, quanto essa atividade ajudou no aprendizado e pedimos para justificar a resposta. Então, sobre o jogo da cadeia e teia alimentar, a escola 1 e a escola 2 avaliaram positivamente este jogo, né? Com análise de 1 a 5, a média foi de 4,23 para a escola 1, 4,24 para a escola 2. E sobre o jogo de relações ecológicas, a média de respostas para a escola 1 foi de 4,23 e a escola 2 de 4,12. Então, foi um resultado bem positivo. E além de que a gente pediu para eles justificarem as respostas. E as respostas são todas meio parecidas. Então, eles falam que é uma forma mais fácil, interativa, divertida de aprender, que o jogo ajuda a tirar dúvidas, o jogo ajuda a lembrar de coisas que ele não tinha entendido muito bem, associar informações. Então, esse é o real objetivo, que eles aprendam e que aprendam de uma forma diferente e que o aprendizado seja significativo, que aquilo faça sentido para ele. Né? Então, estes são os 2 jogos que a gente tem utilizado nas escolas do ensino médio. E agora, eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito lá na FOP, com pesquisa lá na FOP, né, sobre também um jogo educacional. Esse jogo educacional, ele fez parte da minha dissertação de mestrado e faz parte da minha tese de doutorado. Então, esse quebra-cabeça do ciclo cardíaco, ele foi desenvolvido pela professora Fernanda Klein Marcondes e pela professora Maria José, da PUC, Maria José Moura. Já faz um bom tempo que elas desenvolveram e também esse jogo foi aprimorado, tá? Na primeira versão ele não tinha essas figuras na tabela, enfim. Então, esse já é uma versão mais atualizada. E esse jogo é bastante utilizado. Esse quebra-cabeça do ciclo cardíaco, ele foi desenvolvido a partir da dificuldade dos alunos em integrar conhecimentos de anatomia, histologia que eles tinham aprendido com os conceitos envolvidos na geração e transmissão do estímulo elétrico cardíaco, funcionamento das válvulas cardíacas e contração do músculo cardíaco. Quando ele foi desenvolvido, ele era utilizado como um reforço no aprendizado. Então, após as aulas teóricas, então dava todas as explicações teóricas e depois utilizava o jogo para reforçar o que eles haviam aprendido. E hoje, né, ele é utilizado como metodologia ativa, ou seja, ele é utilizado para ensinar o ciclo cardíaco. Então, o jogo, ele é composto por esse template, que é composto, então, com as figuras das fases do ciclo cardíaco, e que os alunos em grupos de 5, 6 pessoas são instruídos a colocar na ordem correta das fases do ciclo. Então, aí eles discutem entre os integrantes do grupo e quando eles chegam na resposta, eles nos chamam, ou a professora, ou a nós, monitoras, para ver se está certo ou não a resposta deles. Se estiver correto, ok, eles podem passar para a próxima fase. Se estiver incorreto, tiver uma fase errada, 1, 2 fases erradas, a gente não fala o que está errado. A gente fala, ó, tem alguma coisa errada, deem uma pensada e daqui a pouco eu volto. Por quê? Se a gente falar, ó, troca essa por essa, eles vão falar, ah, tá, ok. Troca, mas eles não entenderam o porquê. Então, com isso, a gente estimula eles a pensarem em conjunto, né, e encontrar esse erro. Então, depois de preenchido corretamente essa primeira fase, eles recebem uma tabela. Essa tabela tem o tamanho de uma folha A3, então ela é grande.
Com, então, o nome das fases do ciclo cardíaco, a figura, que são aquelas mesmas que eles tinham colocado na ordem, só que aqui eles recebem ela pequenininha. O estado dos átrios e ventrículos e das válvulas atrioventriculares e pulmonar e aórtica. Então, também, os alunos precisam discutir e colocar em ordem, na ordem correta aqui, o preenchimento dessa tabela. A gente orienta os alunos a deixarem essa coluna, que é o nome da fase, por último, porque aí é mais fácil deles identificarem pelo nome, senão eles querem preencher muitas vezes pela coluna. Então, eu falo, ó, tenta preencher por linha, que às vezes é melhor de vocês chegarem na resposta, né? Mas a gente não dá dicas, a gente só observa, mas se não estiverem conseguindo desenvolver, aí a gente vai fazendo algumas perguntas para auxiliá-los. Então, aqui tem a tabela. Então, quando eles preenchem, aí eles têm que colocar o local correto da primeira e segunda bulha cardíaca. E eles nos chamam. Se estiver ok, se estiver tudo certo, a gente começa a fase das perguntas. Se estiver incorreto, a gente procede da mesma maneira. Fala, ó, tem alguma coisa errada, dá uma pensada, tá? Procurem, discutam entre vocês para encontrar o erro. E a gente tem os erros clássicos, né? Eles confundem bastante o relaxado enchimento. São algumas dúvidas que só com a leitura eles não conseguem solucionar. Então, é legal porque durante o jogo eles vão lembrar do que eles estavam estudando, né, com agora essas figuras e entender bem esse assunto, que é muito abstrato para eles. Então, quando eles preenchem corretamente a ficha, como eu falei para vocês, se eles preencherem errado, a gente não vai falar, ó, troca esse por esse. Porque senão ele vai falar, ah, tá bom, trocou, mas não entendeu o porquê que ele trocou. Tá? Então, preenchido de forma correta, eles recebem as perguntas. E aí eles recebem uma pergunta por vez. Por que eles recebem uma pergunta por vez? Se tiver 6 perguntas e 6 alunos no grupo, um vai falar assim, você responde a 1, você a 2, você a 3, você a 4, e esse não é o objetivo, a gente quer que eles discutam. A gente não pede para eles entregarem essas questões por escrito, eles somente conversam entre eles e falam a resposta para a gente, então a gente passa em todos os grupos para corrigir essas questões oralmente. Então, aqui são as perguntas, eles recebem uma a uma, e aqui tem uma foto deles fazendo essa atividade, né? Então, o jogo, e eles demoram uns 40 minutos, mais ou menos, essa atividade, tá? Tirando as perguntas aí eles demoram mais. Bom, esse quebra-cabeça do ciclo cardíaco, ele tem sido compartilhado com vários professores, diversas universidades do Brasil, e a professora Fernanda sempre perguntava para eles, isso eu não estava ainda na FOP, mas sempre perguntava para eles o que eles achavam, se acha que ajudou, não ajudou no aprendizado, por quê. Então, ela sempre tinha esse feedback, né? Até que, acho que em um congresso, um professor sugeriu, né, que ela investigasse isso, que ela publicasse esse jogo e mostrasse, então, a opinião dos alunos, né? Então, esse foi o primeiro trabalho, eu não estava ainda na FOP, eu entrei em 2015, acho que esse artigo foi publicado no começo de 2015. Nesse artigo tem a descrição do jogo e a percepção dos alunos, não só da FOP, tem de outras universidades. Então, avaliou-se a percepção dos alunos de 5 cursos e de 8 instituições de ensino diferente, tá? Totalizando 327 alunos. E aí, foi perguntado aos alunos, né, a opinião deles em relação ao jogo, e nenhum aluno falou que foi desnecessário para o seu aprendizado. 5% falou que entendeu o assunto sem o jogo, mas o jogo ajudou a verificar o que ele não havia aprendido. 64% disse que o jogo foi útil para compreender melhor os tópicos estudados e esclarecer as dúvidas.
E 31% dos alunos disse que o jogo foi necessário para o seu aprendizado, ou seja, que sem ele não conseguiria entender o assunto. Bom, avaliar a percepção dos alunos fornece indícios de que a atividade, que o jogo ajuda no aprendizado, mas é necessário, então, investigar, né, se de fato o jogo tem efeito sobre o aprendizado. Então, essa foi a minha dissertação de mestrado, a gente publicou ela na Advances in Physiology Education também. E como que a gente fez? Então, lá na FOP, os alunos são divididos, então são 80 alunos na sala, e à medida que eles vão fazendo matrícula, eles vão sendo colocados turma A, turma B, por conta de laboratório, espaço no laboratório, tá? Mas, aulas teóricas, em anfiteatro, eles têm aulas todos juntos. Bom, mas aí a gente sorteou quem das turmas ia ser do grupo controle e quem ia ser grupo jogo. O grupo controle, na primeira aula, teve uma aula completaça sobre as características das células cardíacas e descrição das fases do ciclo cardíaco. Depois eles foram orientados a estudar em casa este assunto. Já o grupo jogo teve uma aula reduzida. Ao invés de eles terem toda a explicação, eles tiveram uma explicação menor sobre as características das células cardíacas, mas eles não tiveram sobre o ciclo cardíaco, coisa que o grupo controle teve. Também foram orientados a estudar em livro didático este assunto da aula e mais o assunto sobre o ciclo cardíaco. Na aula 2, o grupo controle teve uma discussão, né, para solucionar as dúvidas. Em seguida, eles fizeram um exercício de avaliação sobre o assunto. Já o grupo jogo, na segunda aula, já teve atividade com o jogo educacional, com quebra-cabeça do ciclo cardíaco, e em seguida eles fizeram também um exercício de avaliação. Tá? Então, a gente comparou as notas dos exercícios dos dois grupos aqui, tá? Desse grupo que teve aula teórica e desse grupo que teve aula reduzida, mais atividade com jogo e também estudo, né? E aqui foi aula teórica mais estudo. Bom, eu não posso tratar os alunos de forma diferente, né? A gente não pode tratar uma mesma turma diferente. Então, depois da avaliação, os alunos fizeram também a atividade com o jogo, como um reforço para o aprendizado. Na aula 3, eles tiveram uma discussão sobre o ciclo cardíaco, né? Então, tirou dúvida. E na aula 4, todos fizeram uma avaliação, que era a avaliação da disciplina. Tá? E aí, tem uma hipótese. Se tivesse diferença entre os grupos, um grupo foi melhor que o outro, poderia ser por conta do método utilizado, ou também poderia ser porque uma turma é mais estudiosa, uma turma se esforça mais do que a outra, né? Então, se essa diferença, tivesse essa diferença e essa diferença se mantivesse aqui nessa avaliação, poderia ser diferença entre as turmas, que foi isso que eu falei para vocês. Mas se não tivesse mais diferença, então depois de todos terem tido as atividades, atividade com jogo, e aqui não tivesse mais diferença, significaria que essa primeira diferença aqui é por conta do método utilizado, né? E depois que todo mundo teve tudo se igualou. E como resultado, a gente teve o grupo jogo menos erros do que o grupo controle, maior nota, e aí a gente tem a nota naquela avaliação, que se confirmou aquilo que eu falei para vocês. Não teve diferença significativa entre os dois grupos. Então, depois que os dois grupos tiveram a aula e a atividade com o jogo, essa diferença sumiu. Tá? Neste estudo também nós avaliamos a percepção. Então, 49 alunos responderam, sendo que 96% dos alunos, ou seja, 47%, disse que ajudou no aprendizado, e aqui estão as justificativas.
E 2 alunos, ou seja, 4%, disse que não foi necessário para a compreensão, porque ele já tinha entendido o assunto. Bom, então neste estudo, a gente viu que utilizar jogo educacional, o jogo do quebra-cabeça do ciclo cardíaco, melhora o aprendizado. Então pode melhorar o aprendizado. E aí surgiu a hipótese de que se o jogo educacional melhora o aprendizado, será que os alunos, então, depois dessa atividade, eles se sentem melhor preparados para a prova e menos estressados frente às avaliações? Então, essa é a minha tese de doutorado, a gente está investigando isso. E, então, a gente já tem alguns resultados, que a gente também os resultados, eles foram aceitos para publicação na Advances in Physiology Education, acredito que sai agora em dezembro. Então, o título é Efeito dos Jogos Educacionais usados como estratégia ativa de ensino sobre aprendizado, nível de estresse e ansiedade de alunos universitários. Tá? Então, como que a gente fez? Então, 56 alunos do segundo semestre do curso de odontologia aceitaram participar deste estudo e para a utilização da metodologia ativa de ensino, nós utilizamos o jogo educacional, a aula curta e a combinação também com avaliações formativas. Então, a avaliação formativa, ela tem que fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, não adianta eu utilizar metodologia ativa de ensino, utilizar uma ferramenta e depois avaliar como um método tradicional, né? Só com aquela última prova no final do processo, né? Aquela prova que é classificatória. Então, nesse trabalho, a gente está investigando tanto o efeito da estratégia, o jogo educacional, combinado a avaliações formativas. Então, a utilização da metodologia ativa foram estratégias para ensinar o ciclo cardíaco. E para as aulas tradicionais, então, para o método tradicional, nós utilizamos aulas sobre o sistema de controle da pressão arterial. Apesar dos dois temas fazerem parte do sistema cardiovascular, serem relacionados, eles não são exatamente os mesmos, né? E poderia, se tivesse diferença na dificuldade dos alunos com um dos temas, isso poderia influenciar os resultados depois. Ele pode ser que esteja mais estressado na prova sobre controle da pressão arterial, porque ele achou mais difícil o tema e não por conta do método. Ou ele ficou mais estressado no ciclo cardíaco porque ele achou o assunto mais difícil também. Então, para diminuir esse viés, nós perguntamos aos alunos se eles achavam, né, os tópicos igualmente difíceis ou um dos tópicos era mais difícil para ele. E 30 alunos dos 56 disseram que os tópicos foram igualmente difíceis. Então, como se deu a elaboração desse delineamento? Na aula 1, para o assunto sobre com metodologia ativa, os alunos responderam, então, uma avaliação diagnóstica para identificar o que eles já entendiam sobre o tema, né, se precisaria voltar, fazer alguma revisão, pediria para eles estudarem. Então, antes dessa aula, na verdade, a professora já tinha pedido para eles darem uma revisada em alguns pontos, tá? É o primeiro assunto do segundo semestre, esse aqui sobre sistema cardiovascular. Em seguida, eles tiveram uma aula curta de aproximadamente 50 minutos sobre as bases da fisiologia cardíaca, daquela forma que eu expliquei para vocês, e em seguida eles fizeram a primeira avaliação formativa. Essa avaliação formativa eles fizeram em grupos, tá? Depois eles foram orientados a estudar em casa o assunto da aula e mais o ciclo cardíaco que não tinha sido abordado em sala de aula. Na aula 2, eles chegaram e já fizeram uma segunda avaliação formativa. Essa avaliação foi individual. Em seguida, eles fizeram a atividade com o jogo educacional, quebra-cabeça do ciclo cardíaco, e depois eles fizeram a terceira avaliação formativa.
Eles foram orientados a estudar em casa esse assunto, que na outra aula eles teriam um teste valendo nota, tá? Seria um teste que valeria nota para a disciplina. Na aula 3, antes do teste, eles responderam um questionário para avaliação da ansiedade, chamado IDAT-Estado, e depois eles coletaram uma amostra de saliva para determinação dos biomarcadores de estresse, cortisol e alfa-amilase. Essa coleta foi feita com salivetes. Então, o salivete ele é um tubo, é um tubinho, tem 2 compartimentos. O compartimento de cima ele tem um algodãozinho. Então, o aluno ele abre, colocou na boca, contou 5 minutos, a gente cronometrou 5 minutos para padronizar. Depois ele colocou o algodãozinho de volta, sem contato manual, fechou e colocamos no gelo. Depois centrifuguei, armazenei em freezer e fizemos as análises dessa amostra de saliva. Em seguida, então, isso demorou no máximo 10 minutos, aí eles fizeram o teste sobre o ciclo cardíaco, que foi ensinado com essa combinação de estratégia ativa de ensino mais avaliação formativa. Para as aulas tradicionais, na aula 1, então os alunos tiveram aqui uma sequência de aulas tradicionais, teóricas, e no final uma avaliação também sobre o tema. Na primeira aula foi uma aula teórica de 2 horas sobre o reflexo peroceptor e os alunos tinham que estudar em casa o assunto. Na segunda aula também foi uma aula de 2 horas sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, sobre o hormônio antidiurético e sobre o hormônio natriurético atrial. E também foram orientados a estudar em casa. Na terceira aula, da mesma forma que foi feita para o conteúdo de metodologia ativa, os alunos na terceira aula, também antes do teste que eles foram avisados, responderam novamente o questionário de ansiedade e também coletaram uma amostra de saliva também para determinação de cortisol e alfa-amilase. Então, foram comparadas aqui as notas dessas 2 avaliações e os scores do questionário e aqui a concentração salivar dos biomarcadores de estresse. É importante só frisar aqui, pessoal, que no começo do semestre, então aqui foi uma das primeiras aulas, é o primeiro assunto, como eu falei para vocês, mas na primeira aula do semestre, os alunos tinham acabado de voltar de férias, não tinham outra atividade, não tinham prova, nada, e aí a gente também coletou a amostra de saliva e pedimos para que eles respondessem um questionário IDAT, para a gente determinar, então, no momento basal, sem essa influência aqui dessas atividades. Tá? Então, foi antes dessa primeira aula aqui. Bom, como resultado, a gente observou também, assim como no outro estudo, notas melhores sobre o conteúdo ensinado com metodologia ativa do que com aulas teóricas. E em relação ao nível de ansiedade, nós observamos valores, né? Aqui deu diferença significativa nos 3 momentos, mas nós observamos aqui nível moderado de ansiedade nos momentos basal e metodologia ativa e alto nível de ansiedade antes da prova sobre conteúdo ensinado com aula teórica. Em relação às concentrações salivares dos biomarcadores de estresse, os resultados foram semelhantes. Então, eles apresentaram maiores concentrações salivares desses biomarcadores antes da prova sobre conteúdo ensinado com aula teórica do que antes da prova sobre o conteúdo ensinado com metodologia ativa e também comparado ao momento basal. E não houve diferença entre os momentos basal e metodologia ativa, tanto para cortisol quanto alfa-amilase. Então, esses dados, eles nos indicam que utilizar a estratégia ativa de ensino combinada a avaliações formativas melhoram o aprendizado e podem reduzir, então, o estresse e ansiedade frente às avaliações.
Bom, pessoal, para finalizar, gostaria então de mostrar, então, o meu objetivo neste mini curso foi de mostrar para vocês alguns exemplos de jogos educacionais que foram feitos com material de baixo custo, então material simples, que, como eu mostrei para vocês a primeira versão do jogo sobre teia alimentar, que eu fiz com papel cartão e escrito com corretivo ou canetão, né, e barbante. Então dá para a gente utilizar estratégias diferentes com o objetivo de melhorar o engajamento dos alunos na sala de aula, melhorar o aprendizado e a interação deles, que é muito importante, né? E quando a gente fala de utilizar a estratégia ativa de ensino, quando a gente fala de usar jogos, por exemplo, a gente tem que ter sempre o objetivo de ensinar, né, do aprendizado para eles. E não só algo lúdico, algo divertido, mas que tem um objetivo que é o aprendizado. Espero que vocês tenham gostado deste mini curso e deixo aqui as referências para vocês, o meu e-mail para quem quiser mandar algum e-mail, né, pedindo algum material, alguma coisa, fiquem à vontade. Então, muito obrigada a todos.